Olá, bem-vindos ao Pluralizando, um canal focado no ensino. Na aula de hoje, iremos aprender um pouco sobre a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, exigido, por exemplo, no Enem. Para você que está estudando para o vestibular, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho. A cada 15 dias, postaremos aqui um vídeo relacionado a diversos assuntos que caem na sua prova. Além disso, está rolando um sorteio muito bacana no nosso Instagram. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, dê uma olhadinha lá. Bom, você sabe o que é um texto dissertativo argumentativo? Muitas pessoas ainda apresentam dúvidas a respeito da estrutura desse texto. Esse vídeo é para vocês. Então, as principais características é a defesa de um ponto de vista. Aqui entra a sua opinião a respeito daquela problemática. Você também tem que expor seus argumentos de uma forma crítica. O que isso quer dizer? Que você precisa apresentar argumentos para embasar a sua opinião a respeito daquele tema. É importante que esses argumentos sejam fundamentados em teorias concretas, então evite o senso comum. Mais lá para frente a gente vai falar sobre isso. Aqui eu trouxe mais algumas informações sobre a estrutura desse texto. Sua redação tem que ter, no máximo, 30 linhas e no mínimo 7 linhas. Bom, se você for seguir direitinho a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Se você for ainda defender sua tese, expor sua tese, argumentar e propor uma solução, é impossível você usar só 7 linhas, né, pessoal? Então, façam um bom uso dessas 30 linhas, que vocês vão precisar muito. Outra coisa, não assine o nome de vocês na folha de redação, não desenhe nem mesmo caracteres como hashtag, arroba, etc. No caso da hashtag, da tagzinha, famoso jogo da velha, tem uma exceção. Vocês lembram daquele movimento, inclusive, que surgiu na internet, que é o Black Lives Matter? Uma das características dele é justamente a tag desse movimento. Você pode muito bem usar com a tag se você relacionar isso ao seu texto. O que não pode é estar totalmente desconexo da sua redação. Aí tá errado. Se atente também aos vícios de linguagem, que possam tornar o seu texto ilegível. O que isso quer dizer? Sabe aquela vogalzinha que você costuma puxar demais a perninha e dá a impressão de que virou um acento? Tome cuidado com isso. O corretor não vai ficar tentando entender o que você quer dizer, tentando entender que palavra é essa. Ele vai simplesmente ler. Então, façam o melhor possível em relação a isso, para que a ideia de vocês seja concreta não só aqui, como também na hora de escrever, né, o texto. Cuidado também com a margem do texto. Quando uma palavra não couber inteira na linha, faça uma separação silábica para continuar na linha seguinte. Isso é muito normal de criar uma discrepância, sabe, naquela margenzinha do seu texto. Quando o aluno tem muito medo de escrever aquela palavra porque ele acha que não vai caber ali, aí ele passa para outra linha e fica aquele espaço enorme ali, vazio, que poderia ter sido usado. Então, usem, gente. Basta vocês colocarem dentro da separação silábica e o que não couber, passar para a linha seguinte. Vai dar certo. E o texto de vocês vai ter uma margem coerente. Aqui vai dar para vocês visualizarem um pouco disso. Bom, a redação tem que ter no mínimo 3 parágrafos, mas o recomendado é que sejam 4. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. O primeiro parágrafo é a sua introdução, o segundo parágrafo, o seu primeiro argumento, o terceiro parágrafo, o seu segundo argumento, e o quarto e último parágrafo, a sua conclusão, ou seja, sua proposta de intervenção. Bom, vamos então começar o nosso texto. Na sua introdução, você deve colocar o tema, contextualizar e sinalizar qual é a sua tese. Eu trouxe um exemplo disso. Eu tirei essa introdução e a conclusão que está lá no finalzinho do nosso vídeo, de um site muito bacana que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. No site tem várias redações nota 1000. Recomendo muito vocês darem uma olhadinha. Isso é muito importante para vocês irem se familiarizando com o tipo textual, né? Já que a galera que tirou 1000 é porque está muito dentro da estrutura que eles pedem, né? Então é muito bom vocês, de vez em quando, darem uma lida em texto já pronto, para vocês se inspirarem também, né, gente? Tudo é válido. Continuando a nossa aula, vejam que a pessoa cita o tema em palavras-chave, como dados, internet. Não precisa transcrever o tema. Isso ajuda você a não fazer fuga ao tema ou coisas do tipo.
O tema dessa introdução era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, as palavras-chave foram dados e internet. Ela também contextualizou aqui, vejam só. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes, das relações sociais. No que... Pronto, contextualizou. Agora, lá no finalzinho, a gente vai poder ver a tese dela e o argumento que ela escolheu, que é o argumento que ela vai dissertar nos 2 parágrafos seguintes. Tanto que ela colocou 2 argumentos na tese dela. O recomendado é sempre trazer 2 argumentos, justamente para trabalhar de forma respectiva nos 2 parágrafos da sua introdução, que sucedem à sua introdução. Quer dizer, nos 2 parágrafos do seu desenvolvimento, que sucedem à sua introdução. Aqui o argumento dela vai ser os aspectos educacionais e os aspectos econômicos. Depois disso, a gente vai para a parte que eu considero mais importante no texto, que é o seu desenvolvimento. Pois é aqui que você vai ter a chance de falar sobre isso, dar a sua opinião mesmo e mostrar que você conhece esse assunto. Bom, eu recomendo que vocês trabalhem um argumento por vez, sendo o primeiro, que no caso lá da nossa introdução foi os aspectos educacionais, no 2º parágrafo, e o segundo argumento, que foi os aspectos econômicos, no 3º parágrafo. Ah, mas o que exatamente eu vou fazer aqui nesse desenvolvimento? Você vai expor e dissertar sobre o seu ponto de vista, vai defender o seu ponto de vista com base em dados, citações, livros, filmes, música. Use aqui todo o seu repertório sociocultural, desde que você consiga relacionar bem isso ao seu texto. Não adianta você vir com uma frase impactante de um filósofo bem conhecido, mas não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com o seu texto. Enfim, é só uma frase jogada ali, sem conexão nenhuma. É melhor nem citar, se for dessa forma. Então, citem música, qualquer coisa, gente, que sirva para embasar aquilo que você está falando. Uma coisa também muito importante é o uso de conectivos, como entretanto, ademais, além do mais. Isso traz uma coesão maior para o seu texto. Até mesmo no caso de usar o seu repertório sociocultural, é bem interessante você usar os conectivos, né? Por exemplo, segundo Nina Simone, liberdade para mim é não ter medo. Portanto, de acordo com a dona da frase, não. Então, você vai relacionar isso com o seu texto, né? Uma boa forma de você não deixar essa citação pairando no seu texto sem sentido nenhum. Então, façam bom uso dos conectivos. Agora chegamos à nossa última fase da nossa redação, que é a nossa conclusão. Bom, aqui você vai trazer a sua proposta de intervenção, ou seja, a sua ideia de como resolver aquela problemática que foi exposta para você lá no tema. Eu trouxe aqui um esquema que foi dessa forma que eu consegui aprender. Eu sempre escrevia tudo bonitinho, mas nunca recebia nota máxima, não entendia por quê. Quando eu aprendi dessa forma, pronto, entrou e nunca mais saiu. Então, eu espero que seja dessa forma com vocês também. Você só precisa se fazer essas 3 perguntinhas. Quem, como e para quê. No caso do nosso exemplo aí abaixo, quem? Quem foi? Qual foi o agente que ela achou que pudesse participar dessa proposta de intervenção? O governo. Agora, como? Como é que o governo vai participar dessa proposta? Construindo delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião. Para quê? Qual é a finalidade do governo fazer isso? A fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade. Ponto. O recomendado é que vocês usem pelo menos 2 agentes, sendo que um vai ter que estar respondendo essas 3 perguntinhas. E aí você vai ter uma intervenção completa. E é isso. Outra coisa muito importante é que a proposta de intervenção de vocês esteja
extremamente focada em resolver o problema na sua perspectiva, de acordo, então, com o que você escreveu durante seu texto. Eu não vou colocar, por exemplo, que existem muitas pessoas em situação de rua por falta de oportunidades de capacitação para inserir elas no mercado de trabalho e não falar sobre isso em momento nenhum na minha proposta de intervenção, né, gente? Não faz sentido. Então, foque nas soluções de acordo com as problemáticas que você sinalizou, que você expôs no seu texto. Tendo isso em vista, acabamos a nossa redação. Qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer sugestão do próximo vídeo, comentem aqui embaixo que a gente vai estar sempre respondendo vocês. Tchau, tchau e até a próxima.